Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de persistência com JPA. Nesta nona aula, iremos ver como realizar um mapeamento de relacionamentos um para muitos, ou one to many. Na nossa modelagem, nós possuímos então diversos relacionamentos, tá? Que são de um para muitos, né? Os relacionamentos de muitos para um, por exemplo, com cidade, estado, país, nós já verificamos como que se realiza o mapeamento. Porém, existem situações aqui onde temos uma agregação por composição, como por exemplo na classe pessoa, que possui uma lista de endereços. E o relacionamento entre eles é uma agregação por composição, ou seja, a classe endereço não existe se não existir uma classe pessoa. Tá? E isso dá o fato de se usar esse diamantezinho preenchido, que significa uma agregação por composição. Então, uma pessoa tem muitos endereços, um endereço é de uma pessoa. E nós teremos também em outros locais aqui, né, da nossa modelagem, uma venda com várias parcelas, com vários itens, e também, né, a compra com vários itens. Então nós precisamos saber como que se dá, como é que se faz este mapeamento. No fim das contas, como os endereços não possuem, não existem sem uma pessoa, é necessário que ao se criar uma pessoa, se crie também, né, uma lista de endereços dentro da pessoa. Então, nós precisamos fazer duas coisas: criar a classe endereço, tá? Apontar, né, para a pessoa e fazer um mapeamento da lista de endereços dentro da classe pessoa. Tá? Então, vamos primeiro criar aqui a classe endereço. Eu também já criei algumas classes que nós utilizaremos, né, classe idade, tipo endereço, como já eram elas utilizavam somente conceitos que nós já havíamos visto, eu já criei e disponibilizei no repositório. Então vamos, com o botão direito do mouse, no pacote de modelo, criar a nova classe Java, que é chamada de endereço. Tá? Então, classe endereço ela vai implementar interface serializable, tá? Vai ter um ID, que é um inteiro, tá? O apelido do endereço, tá? O endereço, o número do endereço, o complemento, o CEP, né? Teremos o bairro, e uma referência. E ainda precisamos informar, né, qual que é a pessoa que é dona deste endereço. Feito isso, né, a gente vai encapsular todos os campos. Gerar o construtor sem argumentos e gerar o equals e hashcode, sobrescrever o equals e hashcode, né, comparando sempre pelo ID. E daí vamos colocar as anotações, tá? As anotações referentes aí à persistência, né? Vou colocar aqui @entity, que daí vai dizer que é uma entidade da JPA. Colocaria @table, tá? Que daí o nome da tabela vai ser endereço. E daí vamos colocar @id, né? O @sequence generator, com o nome sec underline endereço, né? Sequência, nome da sequência no banco vai ser sec endereço id, com allocation size 1, né? E @generated value, daí a gente vai informar, né, o nome da sequência generator, né, sequência endereço e a estratégia sequência.
Daí, para esses atributos aqui que são strings, né, a gente pode utilizar aí uma... Vou pegar aqui o... Só para a gente ser um pouco mais produtivo, né? Nós temos que colocar, então, as anotações da validação e as anotações, né, da JPA. Então, vou colocar aqui nickname, né, o apelido não pode ser nulo, não pode ser em branco. E aqui eu acho que o apelido pode ser aqui uns 20 caracteres, já é suficiente. Tá. Opa. Tá. Aqui eu acho que a gente poderia... Tá. Vamos colocar também o endereço. Tá. Só que o endereço vamos aumentar a quantidade de caracteres. Tá? Vou colocar 50. O endereço não pode ser nulo. O endereço não pode ser em branco. E o endereço não pode ter mais que x caracteres. Tá? O número podemos colocar aqui, então, 10. Tá, também não pode ser em branco. Já o complemento, esse aqui ele vai permitir nulo. Tá, pode ser aqui uns 20 caracteres, né? Complemento. O CEP tem que ser informado, né? E o CEP pode ter aí uns... Vamos colocar aqui 9 caracteres. Tá. O bairro pode ter uns 30 caracteres. 40 caracteres. E a referência daí pode ser uns 30 caracteres. Referência. Importante nunca utilizar, né, caracteres especiais nos nomes das colunas, né? E daí para a pessoa, né, a gente vai colocar aqui @notNull com a mensagem: a pessoa deve ser informada. Tá? Vamos colocar @many to one, né, porque eu tenho que informar a pessoa. Vamos colocar aqui um @joinColumn, tá? Onde, tá? Eu vou colocar aqui o nome. Vai ser pessoa underline ID, tá? Vou mudar o padrão. E a coluna referenciada vai ser o ID, tá? E não podemos, né, informar, deixar em branco esse campo. Eu vou colocar também aqui uma foreign key do Hibernate com o nome FK pessoa ID. Tá? Então, é importante, né, que o endereço, né, para eu poder carregar a lista de endereço na pessoa, eu tenho que saber, né, tenho que conseguir identificar os endereços de que pessoa que eles são. Tá?
Então, feito isso, nós vamos lá para o mapeamento. Agora vamos para a classe pessoa, onde é necessário que nós vamos criar aqui um list, tá, de endereços dentro da pessoa, que eu vou chamar de endereços, tá? E já vamos inicializar ele num array list. E daí geramos os getters e setters. Refatoramos, vamos encapsular os campos e gerar, né, os getters e setters. E daí nós vamos utilizar somente uma anotação, que é a anotação @one to many. Tá? E daí essa anotação ela possui aqui alguns atributos que nós precisamos informar para realizar o mapeamento. O primeiro é o mappedBy. Esse mappedBy eu preciso colocar, então, informar qual que é o nome do atributo na classe endereço que estabelece relação com a classe pessoa. Tá? Isso aqui é diferente, por exemplo, lá na cidade, tá? Eu informo, né, aqui o nome da coluna, esse aqui é um join column, informa o nome da coluna no banco de dados que vai guardar o estado. Já aqui eu tenho que informar qual que é o nome do atributo, né, no endereço que eu vou guardar a pessoa, que no caso é pessoa, e não pessoa ID, que pessoa ID vai ser o nome da coluna no banco de dados. Eu tenho que dizer o nome do atributo. Então aqui eu vou colocar pessoa, tá? Eu também tenho que informar, esse cascade informa quais são as operações, tá, de persistência que serão propagadas para os filhos. Que depois propagar o merge, o persist, o remove, o refresh, né? No caso a gente vai propagar sempre todas, tá? Que daí qualquer operação de persistência que eu realizar na pessoa será propagada também aos filhos de pessoa, que no caso aqui, né, endereços vão ser filhos de pessoa. Também eu vou colocar aqui orphan removal, tá? True, então ele vai remover os órfãos ao remover o objeto principal. E uma opção bastante importante, tá, é esse fetch, que no caso que eu tenho eager ou lazy, tá? Então, o eager, assim, ó, quando eu carregar a pessoa, eu carrego, né, todos os endereços da pessoa, né? E o lazy, quando eu carrego a pessoa, eu carrego tardiamente os endereços. Então, somente quando eu for acessar a lista de endereços que eu carrego. Então, isso aqui impacta na performance, né? Se eu estiver consultando 100 pessoas e cada uma tiver 10 endereços, com o eager, né, eu vou carregar 1000 registros. Com o lazy, eu vou carregar somente os registros da pessoa. Então, por questões de performance, é interessante deixar lazy, né, esta opção. E agora eu vou criar dois métodos, né, que irão me auxiliar, né, a adicionar e remover endereços nessa lista. Tá? Então, vou criar um método público, void, aqui, que eu vou chamar de adicionar endereço. Tá? Aqui eu vou receber um endereço, tá, por parâmetro. Daí eu vou dizer que a pessoa deste endereço que veio por parâmetro vai ser a pessoa dessa classe. E devo pegar aqui a lista de endereços, tá, e adicionar este endereço. E daí, para remover o endereço, eu vou fazer diferente. Eu vou remover pelo índice. Tá? Que daí eu vou fazer aqui, ó, dis.endereços, né, e vou remover, né, pelo índice. Por que isso? Porque lá na tela, vai chegar um momento na tela que eu vou tentar remover o endereço e eu não salvei o endereço ainda. Devo remover o endereço pelo índice da lista que ele se encontra. Tá? Bueno, então vamos tentar então salvar o endereço. Tá? Eu vou copiar aqui a persistência da pessoa física, colar refatorando. Vou chamar de teste persistir endereço. Tá? Vou ver aqui pessoa física que existe no banco. Não temos a pessoa física 2. Né? Vou carregar primeiro aqui então uma pessoa física. Pessoa física, m.find, pessoa física.class.
e o 2, tá? E agora vamos criar aqui o endereço. Endereço e recebe new endereço, tá? Vamos citar o bairro, tá? Vamos citar aqui o CEP. Vamos citar, né, o complemento perto de alguma coisa, tá? Vamos citar endereço, rua xxx. Vamos citar o nickname. Vamos citar também o número. A referência. Vou colocar aqui. Complemento AP. Referência. Que faltou um detalhe aqui no endereço, né? Que nós temos que ter também o tipo endereço, né? No endereço. Vou colocar aqui então o tipo endereço. Tipo endereço. Capsular. Vamos colocar as anotações aqui, né? Tá, o tipo de endereço. Tipo endereço. Frank, tipo endereço ID. E daí aqui no teste preencher endereço. Vamos procurar aqui um tipo de endereço. Temos o 1. M.set tipo endereço, m.find tipo endereço ponto class e o 1. E daí a gente vai pegar aqui, né, a pessoa física e chamar o método adicionar endereço. E daí persistimos somente, né, a pessoa física, né, porque quando eu mapeei aqui todas as operações de persistência, né, serão passadas para os filhos. Então, eu persistindo o pai, os filhos serão persistidos, né. Ó, então, se observar lá no banco de dados, né, deu sucesso no meu teste, tá? Criou mais uma tabela, que no caso é a tabela endereço, né, guardando daí o endereço da pessoa. Bem, então chegamos ao final da nossa aula, né? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.